Alô, alô, galerinha do Papo Reto com Ricardo Rigueto. Mais uma vez estamos aqui para passar para vocês, entendeu? Boas energias, sabedoria, conhecimento, aprender com vocês, né? E a gente sempre começa agradecendo a Deus. Independente da sua religião, independente da sua conexão com Deus, como você quer falar com Deus, se é com o iPhone, se é com o Samsung, se é com outro tipo de aparelho, tô fazendo o jabá aqui. Cara, se conecte com Deus. Converse com Ele todos os dias, todos os momentos. A gente não faz nada sem a presença de Deus. Ele é o Senhor Criador de tudo e dá toda a sabedoria. Galerinha, mais uma vez pedir a vocês aqui, sigam nossos canais lá no podcast do Papo Reto com Ricardo Rigueto, no Instagram, Papo Reto, Podcast RR, e no YouTube, Papo Reto Podcast RR. Sigam lá que hoje vai ter bastante coisa para a gente levar aí para vocês, grandes conteúdos. E uma fera aqui, uma fera de um filho de um grande ídolo meu. Todos os programas sempre estou exaltando, falando sobre uma pessoa que é minha referência, como homem, como atleta, como amigo, como pai, como avô. Eu não tenho essa intimidade com ele, mas eu tenho a proximidade de carinho, de respeito e admiração, que é o grande Zico, o Galinho de Quintina. Nada mais, nada menos aqui. Hoje, com o nosso programa, vamos falar da história dele, vamos falar de família, vamos falar de suas passagens pelo futebol. Essa fera também jogou muito, jogou muito. Tiago, meu brother, meu amigo, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que você continue sendo esse cara maravilhoso, abençoando sua vida, protegendo e fazendo bem. Obrigado pela sua presença. Amém. Obrigado, Rigueto. Prazer estar com você. Obrigado pelas palavras, pelos elogios. Uma honra estar aqui, agradecer a oportunidade, né? A gente sempre busca uma oportunidade de poder conversar, bater um papo, contar um pouquinho da nossa história, tirar um pouquinho da curiosidade do pessoal. Mas é sempre bacana estar aqui, a gente é amigo há um grande tempo e é uma honra poder estar aqui presente. Vamos conversar. Beleza, Tiagão. Grato, grato, grato. Primeiramente, galera, vocês que estão me pedindo o bloquinho aqui, bloquinho personalizado, com o nosso Instagram, com o nosso QR Code. Esse bloquinho aqui só vai concorrer quem estiver vendo o programa. Mas esse bloquinho aqui é do meu amigo Tiago. Esse é um presente para ele aqui, ó, Tiago. Obrigado. Espero que você goste, entendeu? É uma lembrança nossa aí de carinho. Também tem aqui, ó, mandaram presentear o Tiago, camisa do Beach Tennis, nosso professor André, o filho dele, duas feras, conhece, flamenguista, conhece seu pai, gosta muito de esporte, mandou presentear você. Obrigado. Também, tá aí, camisa do Beach Tennis lá do André, a fera. E nós vamos ter hoje aqui, galera, também, nós vamos ter aqui a camisa autografada do Zico. Está aqui, Zicão autografada. Temos várias camisas. Obrigado, Thiago. Nós vamos passar a regra do jogo, como é que vai ser aqui. Mas vamos, que rompe os tambores, vamos começar aqui. Thiago, queria que você falasse inicialmente da sua infância, como é que você começou o futebol. São 3 irmãos. Uhum. Quem é que desenvolveu mais futebol? E eu queria que você falasse como você começou no futebol. Sim, somos 3, né? Eu sou o mais novo, caçula dos 3. Júnior, Bruno e Thiago. Não tem jeito, né? A gente, quando o mais velho, o Júnior, nasceu em 77, meu pai já estava consagrado lá no Flamengo, então não tem como, o futebol já estava em nossas veias, né? Dentro de casa. E aí veio o Bruno logo depois, 78, e 83, depois de um tempinho, veio eu. Quando eu nasci, ele já estava se transferindo para o Udinese na Itália, então eu com 6 meses já fui para a Itália. Mas tem muitas fotos lá da infância, nas casas e tal, e eu sempre, não tem jeito, sempre ligado ao futebol, sempre com a camiseta do Flamengo, sempre tudo personalizado, tudo customizado. E, cara, não tem jeito, a minha primeira memória que eu tenho, né, lembrança de vida, assim, ali com, sei lá, 6, 7 anos, é sempre futebol, sempre a bola, isso aí. Quem jogou mais bola inicialmente? Quem começou a ter mais um talento? Você, Bruno ou o Júnior, o Arthur? Quem tinha mais habilidade ali, ou os 3? Eu acho que todos os 3 jogavam, né? É difícil a gente falar quem era melhor. Essa coisa não é difícil você falar de você mesmo, né? Eu acho que essas pessoas que tem que falar. Mas os 3 sempre jogaram, sempre tiveram qualidade. Eu acho que cada um foi para um caminho um pouco diferente, mas o futebol tava na veia, não tem jeito, e todo mundo gostava. A gente jogou desde... Eles começaram antes, óbvio, pela idade. Depois veio eu, né? Então, meu pai... Logo ele fez um time chamado Nova Geração.
que ele começou ainda jogava ainda, acho que ele começou em 86 e tal, e aí começou a reunir filhos de amigos, filhos de jogadores, filhos do Sócrates jogavam, e vieram até caras que depois fizeram carreira, o Vitor Belfort, inclusive, Belfort? jogou, ele era zagueiro, jogava bem, inclusive, Vitor jogava bola? jogava, o Juan, Não dava muita porrada, não? zagueiro, Ele era dava, dava. Ah, tá explicado. Mas jogava bem. E Bruno Quadros, vários jogadores que depois fizeram carreira aí legal. E então eles começaram ali, meus irmãos jogavam, eu era o mascote, porque as fotos que tem eu com a camisa até o pé, eu entrava em campo um pouquinho só para bater um pênalti para entrar, porque eles tinham, sei lá, 8, 10 anos, uma coisa assim, eu tinha 4, Nossa, 5, aí nossa. era o caçulo, o mascote da galera. E aí depois, obviamente, eu comecei a jogar, e aí já fiquei apaixonado por futebol. Inseparável, minha mãe fala até engraçado, a minha conexão com bola, claro, que o futebol, por ser meu pai também. Eu, por exemplo, com a idade que eu tenho, eu não vi meu pai jogar. Porque eu nasci em 83, assim, sendo sincero, a primeira lembrança que eu tenho dele jogando, eu lembro assim um pouquinho, em 89, na final, no último jogo dele em Juiz de Fora contra o Fluminense, que ele foi 5-1, fez um gol de falta. Eu tenho umas memórias assim, mas dele jogando foi no Japão. Porque ele parou de jogar, ele encerrou aqui no Flamengo, aí ele virou secretário de esporte, Sim. na época do Collor. Aí Ministro? ministro Ministro. de esporte. Depois do Bernard, inclusive. Antes? Ah, foi antes? Ele que indicou o Ah, Bernard. Bernard teve aqui. Ele que botou Ah, o ele que indicou o Bernard. Bernard. Ô, Bernard, você esteve aí com a gente, falou muito bem do Zico, São muito né? amigos. Pediu até pra gente mandar um abraço, tá aqui o Thiago, Bernard. E eu só me liguei que foi Pelé, o Zico, depois o Bernard, foi isso? Foi. Ah, então são amigos, Não, né? Pelé veio depois. Oi? Pelé veio depois. O Pelé foi depois. depois. Ah, então foi depois do Bernard, Foi não é meu isso? pai, Bernard, depois que veio Pelé. Tanto é que a Lei Zico, a Lei Pelé era a Lei Zico antes. Ah, sim, sim, Meu ó, que pai memória ficou boa pouco aí. tempo, ficou 1 ano e aí começaram aqueles probleminhas lá do colo, ele saiu e aí ele aceitou a proposta de ir pro Japão, que ele já tinha recebido, de voltar, na verdade não é nem voltar a jogar, ele já estava com 39 anos, quase 40, mas aí ele acreditou no projeto de desenvolver o futebol japonês e aí ele aceitou o desafio e em 92 ele foi pro Japão, aí nós fomos lá, a família toda. Você, garoto. Eu tinha 9 anos, aí nós fomos morar lá, ficamos 3 anos no Japão. E tu começou a jogar lá futebol salão ou campo? Como é que foi a história lá, você jogando bola? Campo, eu na verdade jogava campo, joguei um pouquinho de futsal também, mas eu fui, né, acompanhando ele. Mas antes eu já começava a jogar aqui. Eu tinha um clube chamado Barra da Tijuca, tem ainda, mas que eu comecei ali, ainda não tinha o CFZ, o clube dele, que depois eu joguei um pouquinho também antes de ir pro Flamengo. Então, cara, aí já comecei, né? No Japão jogava, mas aí jogava mais em escola. Futsal eu jogava no colégio também. Era viciado em futebol, era impressionante. Bom de dormia com a bola? Bom de bola, fominha? Ah, fominha. Bom de coisa que eu falei. Bom de a gente não se elogia. Falar Eu em não falo da Japão, gente, essas Thiago, pessoas. falando em Japão, é um outro planeta, né? É. É um outro mundo, né? Outro Educação, né? Exemplar, tudo limpo, a cidade arrumada, tudo funcionando. Pois é. Assim, você não vê sujeira no meio da rua, você não vê as pessoas jogando lixo dentro de rios, você não vê, assim, nada que, infelizmente, no nosso país tem, que são barbáries que assustam quando a gente vê, correto? Eu sou um pouco suspeito para falar do Japão, porque assim, morei lá 3 anos e depois vivi muito. Então, assim, meu pai ele já tem longos aí, mais de 30 anos já de convívio no Japão. Ele começou, inclusive, em 92. Daí ele ficou direto e aí morou, voltou. Mas, assim, essa ligação tem tantos anos. E o carinho que o povo japonês tem por ele, a consideração e o reconhecimento de que eles consideram que ele desenvolveu o futebol lá, que ele que levou o futebol. Não foi exatamente assim, ele ajudou, colaborou, mas né, tudo conceito e tal. Então, eles têm um respeito muito grande por ele. E aí, consequentemente, nossa família idem. Mas, assim, eu sou apaixonado pelo jeito do povo japonês. Né? A gente tenta se espelhar um pouquinho, é um pouco difícil, porque a gente nasceu brasileiro, então é difícil. Uma outra mas cultura. outra cultura. Meu pai, ele fala que ele tem muita coisa dele que ele pegou no Japão. O pai sempre foi um cara muito observador e tal. Então ele sempre fala pontualidade, paciência, calma, falar um pouco baixo, não, né, naquela coisa de barulho. Ele sempre foi um cara paciente, muito enraizado pelo que ele viveu no Japão. Porque realmente é uma cultura, né? Isso já é milenar lá, o jeito do japonês, isso aí tudo bem, a questão cultural deles. Mas o respeito que eles têm para com as pessoas, né? A consideração, a forma como eles recebem, a forma como eles respeitam tudo, isso é inspirador. E a questão da educação, da cultura,
Eu agora, recentemente, fiquei 40 dias no Japão e tive a oportunidade de levar minha família, né? A minha esposa tinha ido, mas meus filhos não. Então eu levei meus 3 filhos lá pro Japão e eles puderam Que são os conhecer 3, quais são? Antônio, Alice e Tom. Antônio. Antônio tem 15, Alice 13 e Tom 5. 5 aninhos? É. E a esposa é a dona? Maria. Dona Maria, parabéns aí pela família, que Deus lhe abençoe essas feras Amém. também aí. Um grande marido, parabéns. Estamos há 21 anos juntos. 21 anos? 21 anos. Que maravilha. Tiago, então assim, você acredita que você, passando pelo Japão 3 anos, na tua formação, né, de criança, que é fundamental pra gente, hoje o teu jeito, desde que eu lhe conheci, você sempre teve esse jeito calmo, sereno, tranquilo, em face do que você viveu lá, você adquiriu esse tipo de comportamento? Você trabalha isso? É assim, eu tento, né? Nem sempre a gente consegue ficar o dia a dia, né? Filhos, trabalho, a gente tenta ser o mais calmo possível. Mas isso aí eu me espelhei muito no meu pai, né? Assim, principalmente nessa questão do tratamento, né? As pessoas gostam, né, falam isso, que é um dos maiores orgulhos de ser filho dele, né? Quando falam, obviamente, em relação ao jogador, claro que cada um tem o seu gosto e a gente respeita a opinião de todo mundo. E sei que ele foi um dos grandes jogadores da história do futebol mundial. E a questão de comparação, opinião e tal, isso é de cada um. Mas o que falam deles fora do campo, né, o caráter, o homem, o cidadão, aí sim é que dá muito orgulho, né? De você saber que a trajetória dele hoje, com 72 anos, quão respeitado ele é por todas as torcidas, por todas as pessoas. Ele é ídolo dos ídolos, né? Então, principalmente jogadores ainda que têm 40, 50 anos, quase todos eles, se fizer uma lista aí, né, todos falam que o ídolo deles é o meu pai. Então isso dá muito orgulho, mas acho que pelo combo, né, pelo conjunto do caráter dele, da pessoa dele, da humildade dele. Então, assim, como filho, acho que não tem como ser diferente, você não procurar se espelhar, não procurar imitar ele. Eu sempre tive esse exemplo dentro de casa, um cara que sempre foi muito batalhador, sempre foi... e a gente como filho, né, eu e meus irmãos, a gente sofreu um pouco com a distância, com a ausência dele, porque... Era uma época que a gente não tinha celular, não tinha esse negócio de vídeo, nada. Nada. Não tinha, e a gente ficava aí, às vezes, meses sem ver ele. Foram 3 Copas do Mundo. A gente ficava, às vezes, 2, 3 meses sem vê-lo. Minha mãe sempre acompanhando ele. A gente ficava com meus avós. Então, a gente sentia um pouco de falta dele, né? Ele era o ídolo dos anos 80, todas as crianças. Todas. Eu era uma. No colégio, assim, às vezes, o pessoal brincava, né? Porque, pô... filho do Zico e tal, e chegava às vezes Dia dos Pais, festa junina, e não ia, né? Não tinha como, não tava aí. Sim. Então a gente sofria com isso, mas depois que a gente cresce, a gente amadurece, e eu como pai agora, a gente vê que ele fez tudo pelo nosso bem, né? Sim, pra sim. dar uma vida melhor, uma criação melhor, ainda mais ele, que vem de uma origem muito humilde, né? Minha avó, toda a história do meu avô lá de Quintino, quanto eles, né, passaram, assim, dificuldades financeiras, né? Então ele, graças a Deus, deu isso. Teu avô teve quantos filhos? Foram 6 ou 7. 6. Zico. O Antunes mais velho, faleceu. Na verdade, a mais velha é a Zezé. A Zezé? Tá bem, hoje, graças a Deus. Tá o Edu, né? Craque também, né? A Zezé, Antunes, que faleceu. Aí veio o Edu, hoje tá com 79 anos, figuraça. O Nando. O Tunico, que faleceu, e meu pai, são 6. Tunico faleceu? Faleceu. Cheguei a jogar futebol aqui no sítio dele, que tinha aqui uma bolinha que tinha aqui no final do recreio. Tinha uma pelada lá, a galera. E ele era o dono da bola, dono da camisa. Zagueirão. Não, é zagueirão. E dava bronca todo mundo. Aí uns amigos têm em comum, joguei uma pelada lá. Não chegava nem perto de Zico, mas era o dono da bola. Eu acho que era o pior da família. Na verdade, foi o único, ele foi o único que não foi jogador profissional. Uhum. Mas era figura, gente boa pra naquela pelada lá de Quintino, ele que também organizava lá na casa do seu avô, que tinha aquela pelada. Ele era grandão e ele dava porrada. Sim. Porrada mesmo, né? Ele jogava na zaga, ninguém passava, né? Que Deus o tenha, Tonico. Voltando a você aqui, Thiago, então você começou a jogar o futsal lá no Japão, campo, aí você começou a buscar a profissionalização aonde? Aqui no Brasil ou lá fora? Como é que foi a trajetória? Eu acompanhava meu pai, quando meu pai voltou do Japão, a gente voltou pro Brasil e ficamos direto, 94, ali 95, aí eu comecei a jogar e aí meu pai criou o clube em 95, o CFZ, né, 96 que começou o time e tal, mas aí logo em 99 eu já fui pro Flamengo. Você estreou em 99, então, no Flamengo? Não estreei, eu fui pro juvenil, né, ainda, eu tinha 15 anos e tal, fiquei lá, e aí eu me profissionalizei no Flamengo, depois eu saí, fui emprestado pro Paulista de Jundiaí em 2003, para jogar o último ano de juniores, voltei,
cheguei a jogar no Curitiba e voltei pro Flamengo em 2006. Que ali foi onde eu joguei pelo profissional mesmo. Antes eu tinha jogado só na base, né? Em 2016, como é que foi a trajetória? 2006, vocês ganharam o quê? Como é que foi a sua passagem ali? Fomos campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. Pô, meu amigo vascaíno. Daniel, aquele abraço. Mais um título. Você jogou esse campeonato? A Copa do Brasil 2006. Há muitos anos que não... Quem eram as feras ali que estavam jogando com você em 2006? O time era Léo Moura, Juan... Leozão? Luizão, Opina, Renato Abreu. Renato Abreu? O técnico que começou o ano foi o falecido, grande Valdir Espinosa. Ele que me levou, inclusive, pro Flamengo. Aí depois ele saiu, veio o Valdemar Lemos, mas terminamos com o Ney Franco. O campeão foi o Ney Franco. Uhum. O Jaime foi depois. O Jaime já foi em 2013, se eu não me engano. E o Flamengo não ganhava a Copa do Brasil, desde 90. É mesmo? Estava nessa eles ganharam abstinência? 91, 90, se eu não me engano. Depois teve aquela tragédia lá do Santo André, né? No Maracanã, sim. 2004, se eu não me engano, ou 3. E aí a gente veio ganhar em 2006. Pô, que jogasse então. Quanto é que foi o jogo? Foi 2 jogos, né? Acho que foi 2-0 e 3-1, se eu não me engano. Mengão caçapou o Vasco. Ô, meus amigos vascaínos, sinto muito. Vocês não estão ganhando nada há muito tempo. Com todo respeito ao Vasco, carinho, meus amigos, mas tem que aturar a gente, o Mengão. Tiagão, aí você saiu do Flamengo, você foi jogar Curitiba e tal, mas você foi pra fora também, você jogou em Portugal. Quanto tempo você ficou lá? 1 ano. 1 ano? Como é que foi essa experiência lá fora, assim, no futebol europeu? Eu tive uma lesão e eu quebrei a mão jogando, e aí eu voltei pro Brasil pra fazer recuperação. Me arrependo de não ter voltado, porque eles queriam que eu voltasse, mas aí eu ia ficar no Rio e tal, e aí comecei a jogar o Campeonato Carioca. Na época acho que eu fui pro Madureira. Mas eu rodei, aí joguei, cara, no Rio, joguei ainda no Madureira, joguei no América. América tinha um bom time. América tinha um bom time, ele disputava. América... Sim, eu já peguei uma época de dificuldade do América, mas o América, o meu tio Edu foi o maior jogador da história do América. Sim. O teu tio Edu treinou com o meu tio Amaro Viana Barbosa, seu Amaro, Dona Amaro Esporte, meu tio, que Deus o tenha, seu Amaro, jogava muito meio campo. O América foi campeão em 66, se não me falha a memória, brasileiro. A América tinha, se não me falha a memória, acho que foi campeão em 66. Vou até dar uma pesquisa nisso. E o seu tio jogou, né, óbvio, depois, mas conhecia o meu tio Amaro, que é um grande fera, que Deus o tenha, também, grande história. E aí eu rodei, eu joguei em Santa Catarina, joguei no Atlético Tubarão, aí depois eu passei por um time chamado Imbituba, também um projeto legal lá, depois eu voltei. Aí eu joguei no Gama de Brasília, joguei no Boa Vista, no Rio. No Boa Vista? Boa Vista tu jogou com o Rafael Marques? Rafaelzão? Não joguei não, meu parceiro ele. Da academia. Rafael, aquele abraço, hein? Você vai sentar aqui também, Rafael. Mandou um abraço pra ele, falou que é teu parceiraço, meu brother lá da academia. Rafael, jogou bem, né? Jogou bola, né? Tá doido. Todo mundo que eu pergunto fala que tu bateu bom de bola. Quero ver se tu é bom de podcast também. E foi campeão Libertadores, se eu não me engano. Pelo Grêmio, né? Pelo Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Rafael jogou Grêmio, Botafogo e terminou com você no Boa Vista, foi isso? Não, a gente não jogou junto no Boa Vista. Ah, não? É porque a gente é a mesma idade, né? De 83, mas ele passou no Boa Vista acho que depois de mim. É isso, ele chegou no Boa Vista e já tinha parado já. Aí eu encerrei em 2018. Tá. Mas você encerrou porque você quis? Alguma lesão? Não, eu já tava com 35 anos, eu acho, 36. Eu tava bem fisicamente, só que eu já vinha há muito tempo pensando em parar, né? Eu já tava trabalhando com as escolas do meu pai também em paralelo, fazendo as franquias, e aí eu queria jogar mais para meus filhos me verem jogar mesmo, e eles conseguiram me ver, né? Assistiram alguns jogos do Boa Vista, lá em Saquarema e tal, lá em Brasília, pelo Gama, e aí depois eu graças a Deus nunca tive lesão e tal, mas aí eu já estava um pouco cansado, e é uma rotina difícil, e aí eu resolvi parar, porque no final já não estava jogando, estava no banco no último ano, eu falei, chegou a hora. Thiago, 2 perguntas aqui, 2 momentos seus. Um momento de muita felicidade sua no futebol, aquilo que te falou assim, estou realizado. Eu não fui profissional de voleibol, mas fiquei realizado quando disputei o Brasileiro de Vôlei. Meu amigo Pastor Pedrão, é um campeonato que tem mais de 2.000 atletas. E nós chegamos bem numa final também, uma semifinal, e fiquei ali na ranqueado. Então, um momento de felicidade para mim. E quando fui juvenil também, ganhamos alguns bons torneios. Um momento de felicidade no futebol, que te deu assim aquela alegria de
missão cumprida, e um momento de tristeza, alguma coisa que te entristeceu, falou assim, cara, será que eu tinha que jogar bola mesmo? Alguma coisa que te deixou chateado? A minha foi quando eu quebrei o dedo, né? Mas enfim, esses Não, dois momentos da tua vida. eu acho que de alegria, eu sempre, quando eu quis ser jogador, meu sonho era jogar no Flamengo. Né? Sempre fui muito apaixonado pelo Flamengo. Então, diferentemente de algumas, né, pessoas que têm sonho de jogar na seleção brasileira, de jogar lá fora, eu nunca pensei nisso. Né? De Teu ganhar dinheiro sonho com era futebol jogar no Flamengo. Então, meu primeiro jogo em 2006 com a camisa profissional do Flamengo Nossa. foi contra a Portuguesa da Ilha. Maraca? Não, foi na Ilha. Foi na ilha, lá no campo? Eu entrei já no final e tal, mas, cara, ali, assim, foi um filme na minha cabeça e toda a minha família vendo, então não tinha filho ainda na época, mas... então, assim, pô, claro que, olhando assim, eu queria ter jogado mais tempo no Flamengo, queria ter feito mais sucesso. Não sucesso, porque eu nunca liguei para sucesso. Eu digo em relação a ter uma longevidade maior no Flamengo e ter mais oportunidade. Sim. Mas eu falo, quantas pessoas queriam, né, Nossa. ter o sonho de jogar com a camisa profissional do Nossa. Flamengo. E eu, graças a Deus, isso aí tá marcado, tá lá. Tem vídeo, então ninguém tira isso. Ninguém tira, isso aí é... Então, para mim foi isso, era jogar no Flamengo. Então eu consegui realizar esse sonho, sou muito feliz, grato a Deus, por ter realizado esse sonho meu, independente do que acontecer depois. Então, eu sempre fui muito Flamengo. E o teu momento assim que você, de repente, passou um momento de deserto, como todos nós passando, um momento de tristeza, um momento que fala assim, caramba, será que valeu a pena todo esse sacrifício, eu ficar longe da minha família, eu treinar, ter que ter uma dieta rigorosa, enfim, um momento que deixou ter um aborrecimento no clube, enfim, um momento que você fala assim, cara... E aí você ficou chateado com alguma coisa, triste? Eu passei por algumas dificuldades, por alguns estigmas, né, de você, rótulos, né, de ser filho do Zico, e aí... É muita responsabilidade, né, as pessoas que criam, né, que começam a criar corporações, né? Pois é difícil, e aí falta às vezes oportunidade de você mostrar seu futebol, independente de ser filho de quem você é. Eu sofri preconceito por vir de classe média alta, então eu já ter, né? Eu sei muito bem do que meu pai passou em termos de financeiro, mas eu, graças a Deus, o trabalho dele, eu já nasci com uma condição boa. Graças a Deus. E aí a gente, né, tinha esse preconceito no futebol, de você chegar da de própria carro. Garotada ou dos dirigentes da galera? Mais de treinadores. Mais treinadores? Garotada, eu acho que isso aí pode ter aquele preconceito quando chega, mas com o teu jeito, com a tua amizade, tu vai conquistando a galera. Sim. Pessoas vendo que você não é diferente, entendeu? Então eu sempre, graças a Deus, onde eu passei, sempre fui muitos amigos, sempre tive uma relação muito boa com a galera toda. Nunca, graças a Deus, não tenho uma inimizade no futebol, briga, nada. Sempre me dei bem com todo mundo. E, né, tirava isso aí um pouquinho quando você começa a conquistar, a conviver com as pessoas. Mas o preconceito acho que é de dirigente, de treinadores, pessoas que não dão oportunidade, que acham que o cara tem menos condições de você, ele merece oportunidade. Eu acho que ali todo mundo igual. É futebol, quem tem o melhor tem que ter oportunidade. Então, eu sofri muito tempo por causa disso. Então, assim, isso foi uma coisa... Mas eu sempre fui resiliente. Sobre tratar isso bem, sobre cuidar... Eu nunca parei, eu nunca desisti. Né? Eu podia ter desistido do futebol várias vezes porque não era o dinheiro que eu jogava. Né? Chegou um momento, obviamente, que eu já estava casado e que eu já ia... Né? Eu precisava de uma independência financeira. E aí, obviamente, eu comecei a jogar por dinheiro mesmo, trabalhando. Sim, claro. E é por isso que eu rodei em tantos clubes. Por isso que eu joguei em times menores, mas que pagavam bem. E aí eu ia porque eu precisava sustentar minha família. Claro. Mas assim, então, assim, ter um episódio, não sei, eu acho que uma tristeza mesmo foi a forma como eu saí do Flamengo também, porque como, assim, eu acabei indo profissional com o Valdir Espinosa. Na verdade, eu fui até inusitado isso, porque eu fui fazer um contrato 3 meses de experiência. Nessa época era difícil fazer isso, porque tinha esse estigma de ser filho do Zico e vai dar certo, não sei o quê. E aí o Espinosa bancou isso. Eu tava treinando bem na Granja, ele que me botou para jogar esse jogo e começou a me levar nos jogos e com muita resistência, o pessoal não querendo que eu jogasse, diretoria e tal, por ser filho do Zico. E ele bancou isso. E aí só que futebol é isso, aí ele sai, entra o Valdemar, que é um cara bacana, eu tive um bom relacionamento com ele. Tenho certeza que se ele ficasse mais tempo eu poderia ter mais chance. E aí veio o Ney Franco, mas aí já veio com uma galera lá de Minas, enfim, aí já nem me dava atenção. E eu acho que faltou oportunidade, um pouco de carinho, né? Pela forma como eu me criei no Flamengo, pela história da família, por ter mais oportunidades. Então, a saída do Flamengo me deixou muito triste. Né? Então, isso acho que é a maior tristeza, porque aí eu
E a gente, quando é jovem, eu tinha 22 anos, né? Nossa, A gente 22. não entende muito. 22, é. E eu aí me revoltei com o Flamengo, cheguei até a torcer contra um pouquinho na época. Pô, e olha, eu sempre fui apaixonado. Porque a gente, na época, não tem o discernimento. Hoje, tem que o clube é uma coisa e as pessoas são outra. Verdade. As pessoas passam, o clube não. Verdade. Só que eu era imaturo, então sabe aquela coisa de, pô, vou torcer contra, acontece isso. Claro. Nosso ego, bonito você falar isso, bonito você falar isso, humildade. Eu torci contra, e torci um tempo, inclusive, contra, mas por causa das pessoas, não do clube, da instituição. A instituição sempre isso. foi respeitada. Sempre fui entender, exatamente. E depois, eu fui ficando mais velho, aí fui jogando, obviamente o profissionalismo começa a tomar conta de você, porque eu joguei contra o Flamengo 2 vezes, inclusive. Sim. Uma pelo América, outra pelo Boa Vista. É difícil. Mas você é profissional, você tá ali trabalhando, você não vai, né? Você vai ter que dar o teu melhor. E você entrou em campo, jogou com o América, jogou contra o Flamengo. O Flamengo e pelo Boa Vista também. Boa Vista também no Campeonato Carioca, Carioca, né? os dois. E é difícil, pô, você tá ali, a torcida atrás. Jogava de meio campo, é isso? É isso, Ali, mais ou menos na posição que teu pai jogou? Né? É. E ali chegou a fazer algum gol contra o Flamengo? Não. Teve essa oportunidade? Não, e contra o América me marcou porque eu tava aquecendo a torcida do Flamengo começou Aliás, foi no Maraca esse jogo? Não, foi lá em Edson Passos. Ah, lá Edson Passos? É. E a galera pegando o teu pé, né? Aquela coisa que existe de torcida. traição, de não sei o que, cantando música. Porque eu queria estar no Flamengo, mas Sim. não me deram oportunidade. Eu tô aqui buscando meu Como profissional, você tinha que estar em campo, jogar e fazer o melhor. No Flamengo, óbvio. Mas então, assim, E aí, quando você vai jogando, esse lado torcedor vai embora, é difícil, né? Claro. Aí depois que você começa a ter filho, começa, né, a ver o mundo de outra maneira, principalmente meus filhos, eles não tem nada a ver com isso. Então, eles tinham que saber como eu fui criado no Flamengo, da onde eu vim, o time que eu era. Então, não tem como. E aí volta um pouco essa questão do torcedor. Mas eu no começo foi... Então, assim, o episódio mais difícil foi esse. Foi essa passagem, né? Que foi superada, né? Hoje você é uma pessoa muito mais madura, você entendeu como nós erramos, todos nós erramos. Sim. Mas erramos para poder crescer, né? Assim, agora falando aqui em relação... Estou muito Flamengo, cada vez mais. Falando aqui em relação ao futebol, né? Mudou bastante coisa. Bastante coisa. Eu jogava bola, Thiago, no subúrbio do Rio de Janeiro, igual teu pai. Teu pai jogava em Quintino, eu jogava Maria da Graça, Cassiano, Del Castilho. Cada esquina tinha um campinho de futebol. Cada esquina tinha só bola. Hoje em dia virou uma indústria do futebol, onde se peneira, tem empresários e, sinceramente, né, a gente vê falta de craques no celeiro brasileiro hoje, no meu ponto de vista, com pouco entendimento que eu tenho de futebol. Porque nós vimos a geração, como tu falou, do teu tio, do América, só tinha craque do América, só tinha bola no Botafogo, tinha craque, falo vários do Fluminense, nos anos 60, 70, 80. Flamengo nem se fala, geração Zico, de Geraldo pra cá, era só craque. E aí hoje a gente sente falta disso, a gente vê um cara muito correndo, mas com poucas habilidades. Fala em habilidade, né? Vou voltar à pergunta, tenho que mandar um abraço para ele, liguei para ele ontem, Júlio César Urigueli, ponta esquerda craque, eu também bati muita palma para ele. Julinho, aquele abraço, te amo, irmão. Para mim, o Urigueli foi o Garrincha da época dos anos 60 e foi o bruxo Ronaldinho na época do Flamengo. O Urigueli pegava a bola para lá e para cá. Claro, se tivesse um treinador com mais objetividade, não, você tem que levar a bola, cruzar, fazer, mudou o futebol. Mas cracaço, o Urigueli também jogou muito. Então, assim, na sua concepção, o que mudou nessa metamorfose do futebol da geração seu pai, sua e hoje? Como é que você vê essa metamorfose, essa mudança? Cara, assim, é complicado, porque são muitas questões, né? Eu acho que... As básicas. Eu acho que o talento, ele existe no futebol, no brasileiro, né? Eu acho que a realidade nossa, da onde os garotos nascem, onde eles aprendem a jogar, né? Eu, independente da condição financeira, eu aprendi a jogar na rua, descalço, né? A gente tampando o dedo, a gente jogando, machucando toda hora e saindo o tampão, e você pega habilidade ali, né, cara? Então, assim, e tem muito isso, principalmente nas comunidades, nos lugares mais humildes, no Brasil todo, né? Eu fui em lugares no interior do Pará, você vê moleque talentoso, tem em todo lugar do Brasil. Eu acho que o talento ele ainda existe. A forma de ver o futebol, de criar, principalmente de ensinar o futebol, que eu acho que mudou muito, né? Obviamente, tudo na vida, todo esporte coletivo, você falou do vôlei, acho que todos, não tem um esporte que você não veja uma evolução física, né? Todos eles. Até os grandes craques, ídolos dos esportes, você vê que eles é muito mais físico,
né? Então, tudo isso aumentou a velocidade, aumentou o ritmo, aumentou a exigência, o contato. Então, tudo mudou nesse sentido. Isso, obviamente, em termos de talento, fica às vezes um pouquinho para trás, porque a parte física está acima de tudo. O cara pode ser muito talentoso, mas em qualquer esporte, se ele não tiver a parte física, se ele não se dedicar muito, se ele não tiver uma resistência muito boa, muita força muito boa, ele dificilmente vai ter êxito. Então, tem esse ponto. Eu acho que a parte. O futebol, principalmente a parte tática, na minha concepção, essa questão de jogar todo o time no futebol mundial, jogar com ponta e tal, ele faz tirar um pouco do meio-campo, daquele cara cerebral, aquele cara que pensa o jogo, que tem que marcar o tempo todo. Então ele tem que ficar marcando o volante, ele tem que ficar marcando o lateral e ele não tem criatividade para poder, liberdade para poder driblar, fazer as coisas que ele aprendeu na infância e que ele não consegue. Mas a preocupação hoje eu vejo na base, eu vou ser sincero, Regueto, hoje eu não acompanho tanto, porque eu trabalho, você sabe, com criança e tal, lá no 510, na CFZ, mas a gente tem alguns campeonatos, a gente tem alguns amigos aí trabalhando e a gente vê um pouco, e cara, você vê um preconceito muito grande com o garoto menor, com o baixinho, com o franzininho, né, de não ter oportunidade por ele ser baixo, por ele ser esmirradinho. Cara, isso é onde o meu pai começou como. Olha a foto do meu pai. Sim. Com 12 anos, você vê um garoto raquítico e você parecia aquele garoto da Somália. Como era o Messi quando começou na Argentina, exatamente, né? Exatamente. O Romário, o tamanho do Romário, o Neymar, os caras, tudo mais. Então, assim, aí você não dá liberdade para os garotos desenvolver sua habilidade. E aí você só quer um cara grande, forte, rápido, tem que ter uma coisa, já um biotipo formado. Uma aderência ali para ser jogador de futebol. E aí isso te tira muito um pouquinho, entendeu? Futebol, hoje você vê os melhores jogadores do mundo hoje, eles performam muito bem, eles se desenvolvem muito bem, mas você vê que às vezes não é aquele talento nato, né? O talento mesmo, você citou nos anos 60, 70, a quantidade de craques que sequer jogaram você falou do Urigueri, mas você pode citar até da geração de 81, sim, campeão mundial, o Andrade, Adílio. Os caras não jogaram nem seleção. Craque. Você tem jogador que era craque, Cláudio Adão, os caras nem seleção jogaram. Entendeu? Então, para você ver o nível. Aí o celeiro de craque aí você tem os anos 90, que já é um pouco mais minha referência, jogadores como Djalminha, Alex, Felipe, os caras nem seleção jogaram. Nossa, nem Copa do Mundo jogaram. Bola. Não jogaram Djalminha, nem Copa bola. do Mundo. Entendeu? Então, Alex, bola. Pô, então assim, Felipe, Artista, cara, você sabe, joga tanto jogava jogador muito. talentosíssimo que não teve nem oportunidade de jogar na seleção. Porque o nível era muito forte, concorrência era muito grande, e aí, cara. Tinha que levar 24, 30, 22, não tinha vaga, né? 22, as né? As inscrições eram só 4, 5, hoje pode entrar um monte. Então, mudou muita coisa. Então, e o talento realmente ficou um pouco para trás. Né? Você vê, assim, muitos garotos talentosos, mas com outros estilos de jogo. Né? Com muita velocidade, muita força, tem o drible, mas tem muita. Agora, o cérebro, né? Aquele jogador que pensa, que raciocina, que tem um talento natural, é difícil, né? Esse paradigma foi quebrado pelo atleta, que ele tinha que sobressair, né, como o Zico. Ele começou, como você falou, raquítico, e aí ele fez muita musculação, ele quebrou esse paradigma porque ele era apaixonado por futebol, queria ser jogador, e venceu, e tomava porrada pra caceta, o Zico, como esses jogadores, como você falou também, Djalminha, Alex, vários, Urigueri, toda hora sendo quebrado ali, e jogadores principalmente do meio de campo para frente. Foi quebrado mais por eles serem autodisciplinados, ou esse paradigma foi quebrado por outra razão, outro motivo? Como é que é o teu ponto de vista? Assim, eu acho que também teve um pouco da formação, principalmente tática, de treinadores, de conceitos no futebol brasileiro, sempre foi o contrário. O pessoal lá de fora que tinha dinheiro vinha aqui buscar o talento, aprender com o jogador de futebol brasileiro, aprender com o brasileiro, pegar os brasileiros e levarem para lá. E a gente começou a exportar, trazer os caras de lá para cá, entendeu? Trazer europeu para ensinar futebol, trazer europeu para jogar aqui, trazer gente de fora. Cara, o Brasil não precisa disso. Hoje, claro que tudo igualou, então é difícil, né? Você tem grandes treinadores aí, né, que não são brasileiros e jogadores também. Mas eu acho que a gente começou a copiar muito lá fora e o talento brasileiro nunca pode deixar de morrer isso, né? Essa essência que o Brasil tem. E aí, pô, você vê na base, aí você tem hoje carências de laterais que são ofensivos, que buscam drible, que buscam
que não tem muita responsabilidade. O futebol brasileiro sempre foi legal por isso, por não ter Sim. muita responsabilidade, por não se preocupar em marcar muito. Jogar. Claro, pô, você tem mais que jogar. Você tem um time talentoso, o time de 82 é uma pena que ser campeão do mundo, Nossa, muita coisa no futebol timaço. também ia mudar. Entendeu? Timaço. Então a gente ganhou muitas seleções foram campeões do mundo jogando um estilo mais de marcação, de força e não com talento, né? A Holanda de 74, o carrossel holandês, o Brasil de 82 e outras 82. seleções que infelizmente não ganharam, mas encantaram. Então eu acho que tem muitas questões para você citar o porquê e a forma como se joga hoje, a correria, a loucura que é hoje o futebol. E Muito você mais tem- corrido, né? Nossa, menos muito qualidade, mais menos pegada, mais pegada. violento, mais brabo. Tinha espancada, tinha teu pai, pô pra caramba. Aquele Márcio Rossini, né? Márcio Nunes. Márcio Márcio Nunes. Nunes, do Bangu. Aquela entrada, cara, absurda. Eu tava no Maraca, eu queria entrar em campo pra dar porrada naquele malandro. Se eu pudesse entrar, eu tinha pulado lá, moleque, e dado um soco. Foi assim. Meu pai Claro, sofre depois ele com foi isso lá no até hoje. hospital, pediu desculpa, mas foi mais feio. Palavras faladas, pedras jogadas e tapa dado, não se volta atrás, amigo. Isso aí. Foi fatal. Meu Queria pai te fazer sofre a- com isso até hoje. Oi? Até hoje ele sofre, porque é o joelho dele. Olha Claro, quanta cirurgia sim, ele já pô. fez. Quanta cirurgia por causa da entrada. Esse cara tinha que ser banido do futebol. Tinha que ser banido, Como esse entrada rapaz. criminosa. Ainda bem que eu nunca encontrei ele depois desse negócio, ia jogar o carro nele, Zio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Queria que você falasse aqui na tua analogia, fazer aqui alguns jogadores que você, o seu conceito. Cristiano Ronaldo. Você falou em força, queria que Mas você... completo. Completo? Um dos maiores da história, porque ele é um exemplo de profissionalismo, de perseverança, de exemplo, né, disciplina, de como ele se adequou ao futebol, como ele mudou o estilo dele. Um cara que era ponta, driblador, mas sempre foi grandão, fortão e tal. E aí ele mudou o estilo de jogo dele, foi ficando mais velho, foi pra frente. E é obcecado por gols, por títulos, por perfeccionismo. Então, um cara Focado, né? focado, um dos maiores de todos os tempos, e um exemplo de tudo. Como uma referência. É, uma mundial. referência, porque você pega o LeBron James, esses caras, cara, que estão jogando com 40 anos, do nível que eles estão jogando, né? A gente tá falando de um esporte que tem doping. Não é dizer que o cara toma bomba, toma isso, toma aquilo. Não. O cara tá ali, faz as coisas certinho, ele se dedica muito. A Rivaldo jogou até os 39, 40, foi isso? Tem vários. Rivaldo, porra, craque também, Sim, cracaço. Vamos lá, Lionel Messi. Cara, também um dos maiores da história. Ele é muito, muito fera. É um cara que até hoje aí joga com um talento absurdo, um cara realmente digno de aplaudir de pé, porque o que esse cara fez e continua fazendo é impressionante. É uma inteligência. Esse é acho que é o último talento assim. Ganhou talento agora, mesmo. ano passado, é o melhor do mundo novamente, não foi? Tinham 3. Não, ele não ganhou o melhor do mundo, que chegou várias, né? Mas última, acho que acho no que último, ele não no ganhou, último ano passado. Ganhou a Copa, né? Então, assim, ele ganhou o ano da Copa, se eu não me engano. Foi eleito, tinha até também fera aí, mas deram pro Messi, acho que até por tudo que ele construiu. Ronaldinho Bruxo. Então, pra mim, com a idade que eu tenho, foi o maior que eu vi jogar. Ronaldinho Bruxo? Eu não vi meu pai jogar, e mesmo tendo visto, né, o Cristiano Ronaldo, o Messi, assim, é difícil falar até melhor, porque o Ronaldo, eu sempre fui muito fã do Ronaldo Fenômeno. Esse cara era Fora muito, de série, né? pô, era demais. Que ele já fez. Mas aí entra um pouco de gosto, né? Sim. De estilo de jogo e tal. Realmente o Ronaldinho Gaúcho, em termos de alto nível, não jogou tantos anos como a gente imaginou que pudesse jogar. Pudesse ter Ele essa parou por causa de longevidade. lesões ou quis parar? O que você... Não sei, ele parou cedo, Imagina, né? parou cedo, né? Acho que não queria mais, ou não rendeu mais. Mas assim, talento que esse cara fez em tão pouco Nossa tempo. Senhora. E esse é um talento natural, entendeu? Ele é um cara que... Brincava com a bola. Brincava com a bola, enxergava o jogo como poucos. Claro que ele não era um cara que fazia muitos gols e tal. Então é muito difícil você... Mas o que eu gostei, o que eu mais gostava de ver, meu ídolo assim máximo em termos de talento. Sou apaixonado pelo futebol dele. Meu ídolo assim... Agora, o Ronaldo Fenômeno, em termos de grandeza, cara, também esse cara é incomparável. Esse cara é Pô. show de bola. Ia falar sobre ele aqui, o Inacreditável. Ronaldo Fenômeno o Gorducho, né? O Gorducho. Eu posso falar, mas você ele não pode. muito ídolo, cara. O cara é fera também, Pô, né? demais. Então, outro além desses assim que você admira, assim, que você fala assim, pô, cara, esse cara tem que tirar o chapéu. Um exemplo, pra mim, né, eu vi jogar essa fera.
Leandro, lateral direito do Flamengo. Para mim foi o maior lateral da história do futebol. Era o Edinho lá do Fluminense e o Leandrão no Flamengo. Leandro, nossa senhora, um monstro, né? Nossa, Um monstro. Você todos não viu eles, jogar, não mas vi, viu não filmes. vi. Teu pai deve ter falado, né? Eu joguei depois Master com eles, toda hora eu tô com eles. Nossa. Cara, impressionante. Ele, Moza, André, os caras. Não, o Leandro Edinho também demais. Edinho é fera também. Edinho. Cara, todos eles. Assim, então, a minha referência realmente é o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldo também. É difícil você falar, porque o Diogo era muito fã do Djalminha também, meu parceiro. Mas a gente Jogava muito. eu acho que a gente não fala tanto, porque por outras questões também. Mas, cara, tem que falar o que o Neymar jogou de futebol. Neymar, Assim, sim. ele hoje pode estar perto, de repente, de parar, mas o talento que esse cara tem também, tinha, é uma coisa de louco. Ele, obviamente, ele pegou, né, uma situação difícil de estar na geração ali com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, então, e ter jogado com o Messi, então foi difícil. Algumas questões você pode falar ali que ele esperava dele virar melhor do mundo, mas eu acho que isso é pequeno perto dos feitos que ele fez como jogador de seleção. Foram três Copas do Mundo, espera que jogue outra Copa do Mundo. E quantos gols ele fez, mas assim, um talento também, cara. Hoje você vê ele jogando, a situação difícil que tá o Santos, a transformação física dele também, mas o cérebro também, o que ele enxerga de jogo, o que ele facilita pros companheiros. Um tapa na bola, ele resolve uma jogada. A dificuldade que ele tem, infelizmente, para tabelar com alguns jogadores que o raciocínio não consegue, é uma coisa de maluco. Então, é um cara também que, cara, é muito absurdo. Que esse Fora cara da curva. Muito. Agora, uma outra pergunta aqui que eu vi esse programa, você não viu esse programa, eu vi. Eu acho que foi a Rede Globo que produziu, né? Eu queria que você falasse fizesse essa comparação, na minha concepção, né? Tanto quanto o Pelé, mas dois craques do futebol mundial, que eu respeito muito. Claro que eu tenho a minha preferência, que é o Zico. Para mim é a grande referência do futebol mundial, que eu vi jogar. Zico ou Maradona? Teve um seriado desse. E aí, como é que faz? Cara, assim, tirando a parte... Que a gente sabe, infelizmente, Porra, né, que ele optou. Não, mas eu digo assim, tirando até a parte de eu ser filho, Sim. se fosse só eu avaliar como ex-atleta de futebol, jogador e tal, o Maradona realmente ele era um gênio, pode até se falar do estilo do Ronaldinho Gaúcho, né, canhoto, então o talento que ele tinha e tal. Agora, tirando ser meu pai, se você pegar... Eu acho até que a Copa do Mundo de 82, ela acaba sendo um divisor de águas por isso também, porque eu acho que se meu pai fosse campeão do mundo, ele teria um espaço no futebol mundial. Ele tem, pelos brasileiros, principalmente pelos flamenguistas, mas eu digo pelas pessoas de fora, de estar nesse nível aí do Pelé, e ele, Messi, o Maradona, seja o que for, porque faltou a Copa do Mundo. Mas assim, se você pegar números, pegar a essência do futebol, um jogador completo, olha quantos gols o Maradona fez, meu pai fez. Sim. Olha quantas assistências cada um deram. Olha a dificuldade que o Maradona tinha com a perna direita e meu pai não tinha. Sim, com as duas jogava, né? Cara, então assim, o meu pai como atleta, se você pegar um atleta, pega ali um atleta, um estilo, ele sabia fazer tudo. Ele fazia gol de cabeça, ele não era alto, o pai tem 1,74 m. Vários gols de cabeça. Ele tinha velocidade com a bola, perna direita, perna esquerda, ele deve ser o cara que tem mais assistências no futebol, com certeza. Número de gols de falta, é um dos que mais fez, se não o maior. Acho que foi o que tem mais gols. Então, assim, um cara que era meio campo, que tinha, sei lá, não sei quantas mil assistências, que fez 837 gols na carreira, né? Então, eu acho que os números dele, o que ele fez no futebol, podem, com certeza, botar ele ali nesse nível. O Pelé é difícil você falar do Pelé, porque o Pelé foi o primeiro, o Pelé foi o maior de todos. Esse é incomparável, tudo que ele conquistou, tudo que ele fez, o exemplo que ele deu do futebol. Cara, então assim, eu acho que não tinha que ter comparação com o Pelé. Pelé é uma coisa e os outros jogadores, aí sim. E pós do Pelé, realmente, meu pai com certeza estaria nessa briga aí, porque se fosse comparar ele Maradona, com toda a genialidade do Maradona, eu acho que meu pai era... Cracaço Maradona, mas eu também sou Zico Futebol Clube. Aproveitar aqui esse deixa aqui. Galera, é o seguinte, nós sempre no meio do programa agradecemos nossos colaboradores e quem apoia o nosso programa, né? Tá aqui, galera, Creatina SC, rapaz, a melhor creatina do mercado. Tu toma creatina, Thiago? Tomo. Vou tomar a creatinazinha com o Thiago aqui, porque é o seguinte, ô Zé Carlos Araújo, dá pra você estar aqui hoje, ó. Creatina, 3 graminhas de creatina, não faz mal a ninguém. Cara, pode tomar aqui, o Patrick tava lá hoje, o Patrick tava lá embaixo hoje, falou que pode tomar de 3 a 5 gramas por dia. A nutricionista Carol Fera, que teve aqui, vai voltar,
também falou que a gente pode tomar de 3 a 5 gramas de creatina. Então, treinou, vai malhar, pós-treino, não tem hora para tomar creatina, é ser suplementos com a gente. E Cavacas Esporte, galera que vai lá na Rua Uruguaiana, cara, passa lá, fala com o Márcio, fala que vocês são nossos ouvintes, que vai concorrer a vários descontos lá. Procura o Márcio lá na Cavacas, tá? E eu tenho que sempre enaltecer aqui a Rádio Brasil LBV. Galera, LBV bateu na porta de vocês, cara, abre as portas para eles. São 500 crianças todos os dias se alimentando, aula de informática, dentista, aula de inglês. Tem aula, cara, é sensacional. Eu conheço a instituição LBV, a Rádio Brasil. O Galo também conhece, o Zico já teve essa oportunidade lá. Já teve lá na LBV, Tiagão? Já teve lá, conheceu o trabalho dele, né? Do Paiva Neto. Que Deus o tenha. Tem 2 semanas aí que ele partiu. Uma fera, uma fera. Trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Acho que as pessoas não reconhecem, não falam tanto da LBV, porque eles... Cara, é impressionante. Como ajuda as pessoas, como salva vidas. Tá. Eles têm unidade de esporte. Ele tem unidade de esporte e mantém através com Pedro Riso, com Camões. Eles tiram crianças de comunidades para fazer atividades esportivas nos centros que eles montam centros esportivos nas unidades UPP e pegam crianças que estavam obsoletas sem fazer nada. Hoje são atletas de ponta, inclusive disputam, são medalhistas. Tem crianças que saíram de lá, estão disputando medalha olímpica de judô, jiu-jitsu. Parabéns à Rádio Brasil, meu amigo diretor Pedro Paulo Torres. E é o seguinte, nós estamos fazendo aqui, nós vamos agraciar com a camisa do Zico, mais uma vez agradecendo o Zico, o caráter, o ser humano, como esse cara ajuda as pessoas. Né? Ele autografou algumas camisas para a gente aqui. E nós vamos contemplar quem nós vamos botar na nossa programação. Quem fizer a doação de cestas básicas, nós vamos escrever isso, a cada R$40 concorre com o nome. Eu vou depositar lá duas cestas básicas, 80. Eu vou depositar 3, 120. Eu faço todo mês. Todo mês eu deposito lá a cesta básica de maior valor na LBV. Tá aqui a chave Pix. Vai estar com o nosso telefone lá. Se você fez uma cesta básica, vai concorrer com o nome. Fez 2, 3, 4, vai concorrer mais. E vai concorrer a camisa do podcast autografada pelo meu Zico Crack. Então nós vamos botar isso na nossa moção lá na nossa mensagem. Cara, e vamos ajudar a Rádio Brasil, vamos ajudar a LBV. São instituições sérias, são instituições que fazem o diferencial. E o nosso objetivo aqui do programa, Thiago, é ajudar pessoas, ajudar instituições. Nós não ganhamos nada aqui, a não ser os nossos colaboradores aqui, através de permutas. E não quero ganhar nada. Queremos estar aqui para ajudar, fazer um pouquinho, como dizia a Madre Teresa de Calcutá. Ajudando uma pessoa, nós estamos ajudando a salvar vidas. Esse é o nosso objetivo. Então fica aí a mensagem, nós vamos colocar aí tudo escritinho, explicadinho. Quer ganhar a camisa do Zico? Tem que fazer a doação lá para a Rádio Brasil LBV. Voltando aqui no Thiago agora, aqui para a gente dar mais uma pergunta, agora eu quero falar, Thiago, como empreendedor, gestor, como é que funciona os 3 irmãos? Né? Cada um cuida de uma parte de alguma coisa da atividade que o Zico deixando esse legado, todo esse trabalho que vocês fazem. O Bruno faz o quê? O Júnior faz o quê? E você faz o quê hoje, atualmente? Como é que são essas atividades de vocês? Então, o Júnior, ele tem o podcast dele também. Júnior Coimbra era Rap 77, agora virou Júnior Coimbra. E ele faz o Jogo das Estrelas, né? Já tem mais de 20 anos. E ele tem uma empresa que faz esses eventos. Agora, recentemente, eles fizeram no Japão. Foi um sucesso. Jogamos lá em Hiroshima. E aqui no Maracanã já começou em 2004, isso. Então fizeram 20 anos agora, isso. Agora aqueles jogos que tem no final do ano? Vai para a 21ª edição agora no Maracanã, sempre um sucesso. Até hoje é o jogo recordista de público de jogo beneficente na história, 70 mil pessoas no Maracanã. Então sempre um sucesso, e ele já faz esse evento há muito tempo e ele cuida exclusivamente disso e faz outros eventos também com jogos. O Bruno hoje, ele toma conta da carreira do meu pai em relação à propaganda e tal, o empresário dele. E hoje eu sou o presidente do CFZ, do Centro Futebol Zico, do clube, né? E gestor também da Escola de Futebol Zico 10. Né? Eu tomo conta lá do clube, aqui no Recreio, inclusive fazer um jabazinho aqui, convidar quem quiser. Por favor.
fazer eventos corporativos. A nossa escola de futebol Zico 10 lá, funciona lá. Segunda, quarta e sexta, crianças de 4 a 15 anos. Hoje nós temos mais de 300 alunos no CFZ. Temos algumas filiais também. Quantas crianças? 300 crianças. 300 crianças? E temos também algumas... hoje nós temos mais de 40 franquias espalhadas pelo mundo, graças a Deus. Temos 2 no Japão e temos em vários estados do Brasil. Nós temos um projeto com a Vale também hoje que contempla 2.000 crianças. Esse projeto da Vale é o quê? É um projeto social? É um projeto social pelo Como é que governo funciona? federal. Estamos hoje em 4 estados que a Vale atua do Brasil, dos 5 que ela atua. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará, Minas, Rio de Janeiro Minas, Rio de Janeiro e Maranhão, 4. E no Rio de Janeiro, Itaguaí, no Maranhão é a Açailândia, em Minas é Governador Valadares e Nova Lima, e no Pará é Canaã dos Carajás. Legal. Bem humilde, muito bacana o projeto que a gente faz lá. E são crianças, projetos sociais que conseguem ter oportunidade através desse projeto. A gente sempre teve... Nós, antigamente, tivemos um projeto muito legal com o governo do estado em 2014, 2015 aqui no Rio. Chegamos a ter 12.000 crianças no estado do Rio de Janeiro. Eu lembro disso. Foi muito legal. A pena que questões Projeto políticas Zico. depois o projeto parou. Mas então, assim, a gente sempre foi no viés do meu pai, né? De poder ajudar e tal. E hoje a gente tenta dar continuidade a isso. Nós temos as nossas franquias também. Temos algumas filiais aqui na Barra da Tijuca. Temos uma parceria com o Colégio Faria Brito. Temos no Condomínio Santa Mônica, Nova Ipanema. Graças a Deus a gente Vocês têm escolinhas de futebol, é isso? Isso. Qualquer criança queira aprender a jogar bola, fazer atividade esportiva, aprender autodisciplina, só chegar lá, se Escola de matricular. Futebol Zico 10. No nosso Instagram, tem o Instagram, @Zico10oficial. Peraí, vamos marcar aqui, Jonathan, @Zico. @Zico10oficial. Oficial. Isso, e tem um @Centro de Futebol Zico. @Centro. Tudo junto. De Futebol Zico, que é o Instagram do CFZ, porque a gente tem, né, a nossa escola, quem quiser se matricular lá no CFZ, tem a nossa secretaria lá, Dona Cida, e são crianças, como eu falei, de 4 a meninos e meninas, é sempre bom frisar isso, de 4 a 15 anos no CFZ. Quem quiser nas outras unidades é só buscar no nosso Instagram, a gente fala das unidades que a gente tem, filiais e franquias. Temos no Ilhapura também, aqui perto da Cidade Jardim ali. Então hoje, graças a Deus, estamos em vários estados com as nossas franquias, tem crescido bastante, graças a Deus. Amém. O trabalho tem expandido muito bacana. E dentro do CFZ, do Centro Futebol Zico, a gente aluga também para festas infantis, eventos corporativos, Bacana. empresas. Tem aluguel de pelada, de 6 horas até meia-noite, fica cheio de grupos de pelada. É mesmo? Rapaziada lá todo legal. dia. A gente não tem nem horário, graças a Deus. Então, Você é o gestor do centro. sou gestor do clube. Você cuida de tudo da parte do portão ali pra Cuido de dentro. tudo. É tu que tá com a tua boa. equipe lá. Eu não, né? A equipe que é sim, boa. mas Eu o cabeça tem que estar é, tocando. Eu só Você assino. centralizar as funções, É. ver se está funcionando, tomando conta, É. desde uma conta de água, a conta de luz, até materiais, como funciona, É. material de higiene, essas coisas todas tem que... Lá nós temos lanchonete também, tem o Bar do Galinho, tem loja do Zico lá, a loja do Galinho, que é dentro do CFZ, que tem vários. Tem roupa de todos os times grandes do Rio, tem várias coisas bacanas também do Zico. Então a gente está fazendo um trabalho legal. É um clube antigo, um clube que tem 30 anos, tem suas dificuldades, mas a gente, graças a Deus, está cada vez Tá mais sobrevivendo aí, né? Essa luta, né? Hoje o Flamengo feminino está lá com a gente, tem um contrato de 3 anos. Ah, é? Que legal. Então, hoje as categorias 18, 20 e profissional do Flamengo treinam com a gente lá todos os dias. Então, a parceria é bacana também. Deixa eu te fazer a pergunta aqui, se vocês já pensaram nisso, se vocês têm esse tipo de atividade lá, ou, quem sabe, fica uma dica aqui, como eu te falei, Thiago, a gente está aqui para ajudar, somar, colaborar. Vocês já pensaram, trabalham com crianças especiais, ou já pensaram trabalhar alguma turma com isso? Sim, a gente hoje, inclusive, foi bom você falar sobre isso. Dessas 300 alunos que a gente tem algumas crianças autistas. Nós fazemos um trabalho com a doutora Vivian, que tinha clínica reabilitar, agora é Vivian Rodrigues, a clínica dela, que ela faz um trabalho de 6 meses, um evento para as crianças autistas. Fizemos agora recentemente no Dia dos Pais, lá no CFZ. A gente sabe como tem crescido o número de crianças, não só autistas, mas com algumas características, né, que os pais sofrem bastante, relatam bastante, mas que o esporte não impossibilita eles de praticarem. Então a gente é totalmente inclusivo. Temos inclusive professores hoje preparados, estou capacitando nossa equipe, Maravilha. nossos professores, para poder estar aptos a trabalhar, que a gente sabe que não é simples, né? Então são crianças que às vezes requerem um pouco mais de cuidado, de atenção,
né? Então, graças Então a Deus, vocês têm isso tem esse crescido. tipo de atividade. Pô, bacana, cara. Que Deus continue. Foi até bom você falar sobre isso, eu tinha até esquecido que a criança, se ela tá apta a fazer esporte, dependendo do que ela tem, ela pode entrar no Centro de Futebol Zico. Ela pode entrar no Zico 10, porque a gente aceita todo mundo, a gente não tem isso. Inclusive, a gente está aí para aprender, para ajudar, e a gente tenta capacitar nossos profissionais com a metodologia Zico 10, que é totalmente voltada, sempre gosto de falar sobre isso. Às vezes as pessoas têm uma expectativa de achar que o CFZ tem um clube. O CFZ atrás já teve o clube de alto rendimento que parou em 2011. Hoje é a Escola de Futebol Zico 10. O nosso objetivo, Riga, é tentar ajudar um pouco na formação do cidadão. Inclusão, socialização, acima de qualquer coisa. É a gente tentar fazer com que a criança que está saindo saia uma pessoa digna, que ela, independente se vai ser jogador de futebol, se vai ser policial, enfermeiro, bombeiro, enfim, que tenha uma profissão que seja digna, que devido às dificuldades da vida, né, problemas às vezes na escola, em casa, e que ali possa ser um local para eles poderem desenvolver e melhorar como pessoas. Tu vê como é que as coisas funcionam, como é que são as conexões, esse divisor de águas. Um cara que começou a jogar pelada, magrelo, raquítico lá em Quintino, levou o futebol pro mundo e hoje, com a visão, com o filho, com o Thiago, esse cara fabuloso, vendo a importância da inclusão, né, na social das pessoas, das crianças que precisam desse tipo de tratamento, que existe ainda um preconceito muito grande, há um distanciamento da sociedade, tamanha a importância para essas crianças terem uma qualidade de vida melhor, né, Thiago? Então, assim, parabéns, tá? A gente está chegando aqui no final do programa, antes das nossas considerações finais. É uma honra, a gente tem, cara, falar aqui de você, da tua família. Nossa. Obrigado. Falar de Zico. Veio um filme na minha cabeça, no Maracanã, Thiago, eu fiz questão, brigava para ser gandula. E nós éramos escalados. Quando eu te conheci, a primeira vez que você me falou isso. Quando a gente te conheceu ainda no Lixo Zero. No Lixo Zero. Falar nisso, Lixo Zero. Tem a foto aí, Jonathan, por favor? Eu passei aqui. Quando eu tive várias proximidades na vida do Zico, quando gandula. Conversei com o Thiago, tive lá a oportunidade de conhecer um problema que eles estavam lá na época, eu estava na Colurb. Nós tentamos dar a nossa colaboração. Eu fui diretor do maior programa da cidade do Rio de Janeiro, Lixo Zero, tivemos uma grande ascensão. Tive também a ajuda, graças a Deus. Obrigado, meu amigo Clóvis Monteiro, da Rádio Tupi, por todo o apoio que você nos deu na época. E o Galo foi nosso garoto propaganda, graças ao Thiago, né? E a gente conseguiu levar essa informação em todos os eventos que o Zico fazia, outros atletas, outros celebridades participaram. E frisar que você ajudou muita gente, o CFZ, porque naquela época a gente teve muita dificuldade com lixo, com as enchentes, e se não fosse vocês na época, poxa, eu só tenho gratidão por isso. E eu lembro bem que toda vez que a gente se conheceu, você falava isso, nesse episódio de ser gandula. Nossa, emocionante. Mas nessa passagem aí não fui eu, é a instituição Colurb, a maior empresa da América Latina de limpeza urbana. Parabéns a vocês, garis, são meus heróis. Vocês que cuidam dessa cidade, são vocês que fazem essa cidade todo dia ficar mais limpa, mais cuidada. O que a parte do staff lá atrás, diretores, presidência, é apenas, não é nem a mola mexe que vocês são para a nossa cidade. Parabéns a cada gari que varre cada rua, cada esquina. Então, falando em relação ao eu estar gandula, e passou um filme na cabeça aqui, até me emocionei. Eu brigava, comprava, nós éramos escalados, seu Nelson. E aí eu comprava com meus amigos lá, né? Porque a gente ganhava um troquinho no dia do jogo. Só era um gandula por lateral, um atrás do gol e 2 onde o jogador saía no túnel. Então, eu comprava, pegava o meu bicho, mas pegava a minha mesada para comprar, para ficar ali do lado do túnel onde os jogadores do Flamengo saíam, porque não entravam dificilmente lá com os meninos. E eu catava cadastro do tênis, cadastro do short, tudo. Meu time de botão era Flamengo, meu time de camisa lá na rua da pelada era do Zico. Então, assim, Zico foi uma referência para mim, tudo na vida, tudo. Se hoje eu sou uma pessoa mais humilde, mais simples de aprender, eu tenho certeza que eu me espelhei Bernard no vôlei como atleta e Zico como ser humano. Zico, obrigado por tudo. Você ter sido só a mim, não só a minha geração, as crianças, mas quantas milhares de crianças você foi referência como tudo que você é. Então, Thiago, até arrepiado, velho.
Eu vou ler a mensagem aqui, como a gente faz sempre, né? São duas mensagens, na verdade. E a gente sempre faz isso, a gente cria um diferencial no nosso programa. Tô nem aí o que as pessoas acham ou não acham, né? Porque o que a gente faz é com o coração. Então, vamos lá. Hoje iremos homenagear Arthur Antunes Coimbra, nosso eterno Zico, famoso galinho de Quintino, que virou uma estrela e será sempre lembrado pelo mundo do futebol, fazendo da bola a arte de jogar, vitorioso dentro e fora do campo, um exemplo de atleta, marido, pai, avô. Mas é vitorioso também por ser uma referência inspiradora, imensurável para tantos meninos, como eu, que fomos ser gandulas no Maracanã, como eu, para estar ao lado do seu ídolo, só para olhar para o Zico. E muitos, qual é a palavra? Ficamos entristecidos, eita, viado, quando não estava escalado para gandular nos dias de jogos que ele estaria. Devido à admiração, ao respeito e a ele dirigida. Nasceu dia 3 de março de 1953. Ali nasceu uma estrela. Iniciou no pequeno time de futebol de salão, o Juventude de Quintino. Logo após, passou pelo River Futebol Clube, também futsal. E sendo um menino, seu futebol chamou a atenção. Com 14 anos, ingressou na escolinha do Flamengo, que foi o seu primeiro e amado clube de futebol de campo. Em 74, começou a demonstrar um futebol empolgante, com dribles, lançamento, arrancadas fulminantes em direção ao gol. Que habilidade de cobrar milimetricamente as faltas que batia. Em 75, casou com Dona Sandra e tiveram 3 filhos, Bruno, Arthur, Tiago, e 9 netos, que descreve como um avô paciente, extremamente generoso e amoroso. Ah, quantas histórias que o tempo aplaude de pé. Há nomes que se tornam símbolos, e Zico é um desses nomes. Desde as ruas de Quintino, o menino corria atrás dos sonhos, maior que ele. O galinho de Quintino, que nasceu craque, ele se fez craque com suor, com disciplina, com amor incondicional pelo que fazia. E foi assim, sem atalho, sem vaidade, que o menino virou maestro. Porque em Zico, o futebol deixou de ser apenas um jogo, virou arte, virou emoção, e tanta comoção. Quando vestiu um manto rubro-negro, ele vestiu apenas, não só uma camisa, vestiu um povo, uma nação. Carregou no peito paixão de milhões em cada toque, cada passe, cada gol no Maracanã. O tempo parava, era o número 10, leve, precioso, inteiro. Cada chute, os olhos paravam para apreciar. Futebol cheio de garra. Foram mais de 731 jogos, mais de 500 gols. E quando o Flamengo venceu, o mundo, o Zico, foi o mais herói da partida. Foi euforia, sonho brasileiro. Mas seu legado não ficou preso aos gramados do Rio de Janeiro ou do Brasil. Zico levou o Brasil ao mundo, ensinou disciplina, talento, generosidade, mostrou que o futebol pode unir culturas, transformar vidas. E mesmo depois dos gols, dos títulos, das glórias, Zico permaneceu o mesmo, simples, ético, humano. O craque que nunca se deixou corromper pela fama, o ídolo que entende que a grandeza da verdade é ser exemplo, pela família, pelos amigos, e não apenas em ser destaque. Por isso, falar de Zico e falar de emoção. Zico é a lembrança boa do futebol que nos deixa. É o sorriso do torcedor, é o brilho nos olhos de cada menino que sonha, é a força de um talento persistente, determinado. É assim que o tempo passou. Os jogos mudam, as camisas trocam de cor, mas a chama Zico continua acesa. Chama de talento, a verdade e a dedicação. Zico, o som de aplauso que não termina, é o gol que ainda vibra no coração de cada torcedor. É o homem que inspira pelo talento, mais emocionante pela essência. E hoje, o Papo Reto Podcast com Ricardo Rigueto agradece imensamente a você, Thiago, que tivemos a honra de receber hoje, sentir de perto a história de você ter construído com coragem, paixão a sua identidade própria. Thiago, filho, um ícone, não se escondeu na sombra do nome que carrega. Percorre o seu caminho, enfrentou desafios, expectativas, sempre com o coração voltado para o futebol e para o legado do seu pai. Hoje, Thiago é mais do que um ex-jogador, é educador, gestor, inspirador de novas gerações na Escola Futebol Zico 10. Ensina que o esporte também é lição de vida, respeito, disciplina e trabalho.
Em equipe, amor pelo que se faz. Conversar com o Thiago é perceber que grandes legados não se limitam também aos gols ou troféus. Eles vivem a transmissão de valores, valores deixados pelos seus pais, pelo seu pai e pelo seu avô. Paixão no que se espalha em geração e na inspiração que deixa marcas profundas em todos que têm a sorte de cruzar seu caminho, Thiago. Thiago Coimbra é a prova viva de que seguir o nome famoso e desafiador, mas trilha o seu próprio caminho, com coragem, propósito também grandioso. Tiago, nossa gratidão por estar aqui conosco, compartilhando sua trajetória, sua determinação, seu legado, inspira tantos jovens através de transformação social que o esporte promove. A você, Zico, nossa gratidão eterna, nossa eternamente Zico. Nosso eterno camisa 10. E a todos que querem demonstrar essa gratidão ao nosso craque, coloquem suas postagens, hashtag agradecendo a Zico por ser um dos maiores expoentes do futebol mundial. Zico, muito obrigado. Thiago, muito obrigado. As suas considerações finais. Nós fizemos uma cópia aqui com carinho para você guardar, porque palavras o vento leva e que a gente escreve com muita inspiração. Demoramos a preparar isso, porque mostra tudo o que teu pai foi, será para o nosso povo. Um homem de caráter libado, uma referência, e você, um grande homem. Parabéns, que Deus te abençoe. Você quer derrubar a gente, né? Porque é realmente emocionante você ouvir e ver isso, então só te agradecer. Obrigado. Com certeza vou passar para ele vai assistir o programa também. E eu, assim, fico sempre muito feliz de ouvir isso, né? A gente cada vez mais vem ouvindo e vendo o que as pessoas falam dele, cada vez mais, mesmo com a idade que ele tem, mesmo com o tempo que se passou, acho que a chama fica mais acesa ainda, o respeito, o carinho, a idolatria ainda continua, parece até que aumenta, é impressionante. Esses dias eu viajei com ele, a gente vê o carinho das pessoas no aeroporto e tal, é impressionante. E eu, obviamente, fico lisonjeado com essas palavras. Acho que, como eu te falei, eu fico muito feliz, porque eu sei que é do coração, sei quanto você já demonstrou isso na nossa amizade. Toda vez que a gente se encontra, você sempre frisa isso, sempre importante, porque a gente sabe que não é da boca para fora, senão seria só uma vez. E você sempre fala. Então, isso aí é uma gratidão enorme que eu tenho. Obrigado pela essa oportunidade de poder falar um pouquinho da gente, porque não é todo mundo, né, que saiba o que a gente passou, o que a gente tem de repente para falar. Claro que sendo filho dele, né, já basta, né, pela história dele, mas a gente tem algumas coisas bacanas para contar também, e também tentar seguir esse legado. É difícil, porque a comparação não é só ser filho dele, é você tentar seguir um legado, uma responsabilidade muito grande de trabalhar com o nome dele. Falo sempre para a nossa equipe isso, quando a gente faz as clínicas de futebol, os camps, que a gente carrega um nome muito importante, né? Então os professores, eles estão carregando, eles são professores do Zico, então isso é muito importante. A gente sabe da responsabilidade que tem, mas é uma responsabilidade gostosa, porque não tem cobrança, tem só, né, o profissionalismo. Então é isso, muito obrigado pelas palavras, por esse texto lindo aqui, que eu sei que é de coração, com certeza ele vai ver, vai ficar muito feliz, vai se emocionar também. E espero que as pessoas possam curtir aí, assistir seu podcast, porque é realmente uma forma diferente de falar, um carinho, com sinceridade. E estamos aí, à disposição, que você precisar, sempre. Obrigado, Thiago. Obrigado, Zico. E fica aqui mais um programa do podcast com Ricardo Rigueto. E eu sempre falo que é gratidão, gratidão, gratidão. Zico, eternamente Zico. Obrigado.